viabilizar o evento e para tornar também, abrilhantar as nossas atividades, que eu agradeço novamente. Como a maior parte das pessoas da plateia aqui, inclusive os próprios arquitetos, no caso, não puderam ver ainda a exposição que está lá em Matosinhos, a gente espera muito que a exposição possa vir ao Brasil no ano que vem, né, para explicar minimamente para todos que a exposição ela é organizada cronologicamente em 6 núcleos expositivos, esses núcleos e os arquitetos que estão selecionados para a coleção de projetos que está lá e também para a exposição, né, tem não mais do que uma obra por arquiteto. Então, no caso aqui, desses 2 grandes arquitetos que estão comigo no palco, são 2 residências que estão em exposição lá, a Casa Tomiotaki e a Casa Hélio Olga, mas essa apresentação deles hoje aqui não é necessariamente uma apresentação dessa única obra. Então, tem aqui um certo balanço de carreira que eles não, portanto, essas 2 obras deles, elas estão em períodos históricos diferentes, não coincidem no mesmo núcleo na exposição, mas na conversa aqui há um ponto fundamental que são 2 arquitetos importantes de São Paulo que são de gerações diferentes, mas que têm um lastro na escola paulista, né, na ideia de escola paulista, e depois as carreiras se desdobram para diferentes caminhos. Mas o que a gente queria conversar hoje um pouco aqui é essa relação. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao Rui Otaki, que vai fazer a sua apresentação, e depois ao Marcos, e aí nós abrimos para a conversa. Muito bom dia. Eu agradeço o convite que me foi formulado pela equipe luso-brasileira de arquitetos em comemoração à abertura da Casa de Matosinhos, aquela cidade muito perto de Porto, que tornou-se, com o tombamento que houve lá, e parece que ficou muito bonito, segundo a conversa que nós tivemos agora com o Snick, e uma exposição da arquitetura brasileira até abril. E para organizar essa exposição, houve uma comissão de curadoria e foi escolhida a Casa da Tomi, no meu caso, para figurar nessa exposição. Bom, eu fui aluno da FAO, fiz a FAO e terminei em 1960. Ano em que se inaugurava Brasília, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. E, um pouco antes, eu vou citar porque tudo isso aqui serviu, foi base para o nascimento e o crescimento da chamada Escola Paulista. De 1943, o Oscar Niemeyer, lá em Minas Gerais, abria a capela de Pampulha, que eu acho que é o verdadeiro grande início da arquitetura contemporânea brasileira. E, logo depois, abre-se o concurso para o projeto de Brasília, e Lúcio Costa ganha esse projeto, com um projeto realmente totalmente inovador, inédito, e o Oscar Niemeyer fez, então, as obras principais e dando forma a essa capital brasileira. E, logo em seguida, ou quase que ao mesmo tempo, prevendo o 4º centenário da cidade de São Paulo, que foi em 1954, o governo municipal convida o Oscar Niemeyer para fazer o projeto do Ibirapuera.
nasceu o Parque Ibirapuera, um dos espaços de convívio mais interessantes no mundo, eu acho. E, simultaneamente, Oscar é convidado para fazer um prédio, 5 prédios. Ele juntou 5 e fez um prédio só, que é o Copan. Tudo isso no tempo da inauguração de Brasília, um pouco na frente e um pouco depois. Coincidiu com o meu curso na FAO, que eu terminei em 60. E o que acontecia em 60? A Segunda Guerra Mundial, que o Brasil não foi muito atingido, terminou em 45. A Europa ficou muito prejudicada com bombardeios, etc., etc., e com uma brutal injeção financeira da OTAN, houve uma reconstrução desses países, a partir da Alemanha, depois França, Itália, Espanha e Portugal. E nisso é que se desenvolveu também, iniciou-se o desenvolvimento da indústria da construção civil, e, com isso, começam a aparecer os arquitetos europeus. A primeira leva que aparece, Jean Nouvel, o italiano, Renzo Piano, etc., etc., né? E eles, saídos da guerra, início da industrialização e da tecnologia. E o Corbusier, ainda vivo, ele morreu em 67, algumas obras ele fez já em função do pós-guerra, né? Marselha e aquele outro conjunto, que é são resultados de uma obra para custo barato, mas com muita força de arquitetura, para um pouco do saneamento dos prejuízos da guerra. Bom, e entre nós? Entre nós, a partir daquelas obras que eu citei, de Ibirapuera, etc., né, surge o MASP em 67, projeto da Lina Bobardi. Vão se cristalizando os conceitos e os caminhos da chamada arquitetura paulista. E que eu acho que, logo depois, em 69, inaugura o edifício da FAO, projeto de Vila Nova Artigas. E coincide com a criação de várias escolas de arquitetura em São Paulo, no interior da cidade também, e passam-se alguns anos, eu acho que a chamada arquitetura paulista começa a se engatinhar, os jovens arquitetos começam a se formar, as escolas novas se criam, e alguns exemplos. O a minha memória está boa, né? O Conjunto Nacional da Paulista, Libeskind. Eu gosto muito da cobertura da Praça Patriarca do Paulo Mendes da Rocha, que foi na década 00, né? 92 o projeto. 92. O projeto 92, sei. Inaugurado em 2001. 2001. E começam, então, a surgir vários exemplos dessa escola. Entretanto, a situação geral do Brasil começa a ter um declínio social muito grande. Hoje, todo mundo sabe, os jornais publicam, a região metropolitana de São Paulo tem 23 milhões de moradores, dos quais 30% em subhabitações. É um desafio social enorme, e cuja solução, com todo empenho mesmo com todo o empenho que possa se fazer, cada vez mais duvidoso, vai durar algumas décadas esse problema.
A Europa começa a sentir a mesma coisa. Ela estava socialmente com um certo equilíbrio, equilíbrio que saiu depois da guerra, né, decorridos as primeiras décadas. Socialmente começa a haver um equilíbrio quando começa a migração árabe e africana. Começa a haver um desequilíbrio. A direita protesta, a esquerda vê que tipo de solução dá, etc. E eu acho que, se a migração árabe-africana chegar a 15%, 20%, a situação que a Europa vai enfrentar é muito parecida com a situação que o Brasil e São Paulo tem que enfrentar em relação a esse desequilíbrio social muito grande que a gente tem. E a arquitetura, como é que fica? Eu acho que um caminho para a Escola Paulista é dedicar parte do trabalho nessa questão do desequilíbrio muito grande social que se verifica hoje, não só São Paulo, Brasil, mas a ameaça não, é um fato praticamente no mundo todo. Então, nós fizemos recentemente um projeto de uma comunidade de Heliópolis, o resultado foi bastante bom. E daí eu começo a pensar o seguinte, será que o plano diretor, o Brasil todo, em São Paulo também, os arquitetos fizeram muitos projetos de plano diretor. Infelizmente, pouquíssimos resultaram em efetivo benefício para a sociedade, principalmente aos moradores das manchas periféricas da cidade. Então, começa a pensar, por que o plano diretor não pode começar pela periferia? É lá que é necessária uma intervenção maior do poder público, municipal, estadual, federal, né, em todos os setores, não só da moradia, da habitação, mas da infraestrutura social, educacional, etc. Né? Então, são alguns pensamentos que a gente tem em função de toda a situação, não só paulista, mas que agora reverbera também na Europa. E eu acho que é um desafio interessante para nós arquitetos, por exemplo, um desafio como esse, começar o plano diretor não pelo centro da cidade, começar pela periferia, e daí vai entrando para o centro. E acertar com o governo uma forma mais humana, mais arquitetônica dos programas que são derivados do Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou mostrar muito rapidamente alguns exemplos. Eu quero, mas eu não sei mexer nisso. É só essa flecha para ir para frente. Ah, sim, está aqui atrás. Alguns projetos que nós fizemos. Lá em cima, o Aquário do Pantanal, em Campo Grande, está em final de construção, como o restante da crise brasileira. Então, nos últimos 2, 3 anos, a obra do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, praticamente não houve injeção financeira, então a obra está caminhando muito lentamente. O programa a obra terminar agora não, no início de 19, segundo promessa do governador de lá, que foi reeleito. E então aí, pela forma, então, uma coisa a discutir, a questão da forma reta ou curva, ondulada ou sinuosa. E com materiais, nesse caso, que eu não sei mexer nisso aqui. Quer que eu passe para você? Você vai pedindo, eu vou... Eu vou tentar com esse aqui. Isso aqui é zinco. É zinco. Então, chapas de zinco são um pouco mais leves do que a chapa normal de alumínio e lá na Europa com custo bem melhor. Então, esse material
como a indústria brasileira ainda não faz zinco para a indústria da construção, para a construção civil, esse material veio de lá da Espanha. E a ponta, as duas pontas, aqui e ali do outro lado, né, é isso aqui. Isso aqui é bem a ponta onde termina a biblioteca do aquário, e do outro lado é o auditório. E nessa elipse que forma esse desenho é onde estão situados os 32 aquários de peixes do Pantanal, portanto, aquários de água doce. E aqui no meio da elipse ficam os jacarés, lontras, etc., porque eles convivem com os peixes no Pantanal. Esse aqui é lá em Brasília. Aqui é o centro comercial, vamos chamar assim, e fizemos esse projeto de um prédio que tem essa forma, um cilindro deitado no centro, que interliga 3 andares, e esse cilindro e o tratamento aqui entre as duas faces e a parte externa dá uns reflexos muito imprevisíveis, muito interessantes. E por quê? Esse projeto eu fiz no final da década de 80, dentro do plano piloto de Brasília. Mas as construções, aqui são construções particulares, que estão dentro do plano piloto, mas que cada empresa ou cada um fez aquilo que a legislação de Lúcio Costa permitia no plano piloto. E eu acho que essas construções não tinham muito a ver com Brasília, mas, em todo caso, cada um faz o que pode, né? E nós fizemos esse projeto aqui, que é esse aqui. São 15 andares aqui, correspondente aqui em metragem, aqui um quarto de círculo, outro quarto de círculo. Essa espessura, evidentemente, não é espessura de estrutura, é a espessura que a gente quer mostrar. A estrutura lá dentro é um pouco mais espessa. Vocês veem, acho que vocês conhecem, pelo menos de fotografia, o Museu do Olho do Oscar Niemeyer, lá em Curitiba. É aquela forma do olho que, na extremidade, é uma placa finíssima, assim, de 5 centímetros, que, de longe, isso é uma linha. Aquilo é estrutural, é a ponta da estrutura que aparece. Então, a estrutura também a gente faz conversando muito com os calculistas. E a gente tem que ser muito rigoroso naquilo que a gente acha que deve ser aparente, deve ser mostrado dentro da obra arquitetônica. Bom, você consegue mexer daí? Então, eu vou deixar você... Aqui. Não, anterior. Aqui. Bom, o NIC... aqui em São Paulo, projeto do ano 2000, inaugurado em 2003. Aqui na Brigadeiros Antônio, o limite de gabarito é de 25 metros, que é essa linha. Então, são possíveis 7 andares, e cada janela é de um apartamento. E a estrutura, uma viga-parede longa, nas 2 extremidades, dá um vão muito grande. 25 metros, um prédio de 25 metros, 7 andares, não tem nenhuma surpresa. Mas o vão de 25 metros é uma puta surpresa, né? E eu acho que a arquitetura, a gente sempre deve entrar pela frente. Aqui eu fiz uma exceção. Os hóspedes entram por aqui, nesse vão que existe aqui, e aqui é para o restaurante que tem lá em cima e eventos no subsolo. E, com isso, eu quero que esse vão seja não só visto para quem está na Brigadeiros Antônio, passa de bicicleta, de carro, o que for, mas eu quero que ele entre embaixo do vão, sinta o vão. Ele dá a volta por aqui e o acesso está desse lado e lá o oposto. Bom, e essa forma? A exigência, a permissão do Código de Obras do município é 25 metros na Brigadeiros Antônio. Então, fiz o traço de 25 metros e fui traçando vários desenhos aqui embaixo dos 25 metros. Até que fiz isso aqui, parei aí. A obra foi feita. Aqui é a planta tipo
disso aqui. Como a fachada é essa curva, eu adotei a mesma curva em escala menor para fazer os dormitórios. Cada bloquinho tem quatro apartamentos, 4, 4, 4, 4. Ou seja, você sai do elevador, não enxerga o fundo no caminhar. Você vê a cidade, a luz natural entra, o hóspede caminha mais um pouco, a mesma coisa acontece aqui, você vai vendo a cidade até chegar no último apartamento. Bom, não tem luz de dia, não precisa luz de dia. Nem tem lâmpadas no teto, só tem uma lâmpada no piso, um filete de luz no piso, porque depois de algum jantar, alguns podem chegar meio embalados aí, né? Bom, então, olha, 4 blocos em desenho similar ao da fachada e compõem o andar. Os apartamentos são diferentes, mas os banheiros são todos iguais. Tá. E o corte do contrário, uma vista daqui da curva, essa aqui. Tem a laje do piso e a laje de cima. E como é que faz com essa curva? Deixa a curva como está. Então, a pessoa entra no apartamento e enxerga. O piso é de madeira. Essa madeira vai, sobe até encostar no forro. É uma coisa surpreendente, né? A janela aqui de 1,80 m de diâmetro, que são todas essas janelas aqui. Tá. Bom. O Visnik, você precisa me ajudar aí. A questão da cor. Já no final do curso, recém-formado, nos primeiros anos, eu comecei a usar cor e que a chamada Escola Paulista, não foi muito a favor do uso da cor, mas eu fui usando, e aqui é o Hotel Renaissance, pertinho de onde nós estamos, e aqui é todo em torno da Paulista, descida para os jardins, etc. A cidade é colorida pra caramba, né? Cinza, né? E Hotel Renaissance. Esse aqui é o lobby, o saguão do Hotel de Brasília. Nesse trecho da cidade, o Lúcio Costa, no plano piloto, permitia 12 metros de altura, então aqui tem 12 metros, e 3 andares de dormitórios, e o lobby, o saguão, ocupa o espaço do começo ao fim, 80 metros de comprimento, 12 de altura. Então, luz entra através da cobertura de vidro, e os corredores são ondulados, né? Pode-se ver daqui todo o saguão ou as portas dormitórias para trás. Tá. O Instituto visto de quem vem da Lapa. O perfil é este, são 29 andares, com aqui para ele ponto, e na parte baixa, daqui para baixo, é a parte dos eventos culturais. Desde o teatro, nos 3 últimos andares, salas de palestras, cinemas, etc., e no térreo e mezanino, o Instituto propriamente dito, onde vocês conhecem, são realizadas exposições, palestras, etc. Aqui é a entrada do Instituto, que é pela rua que une a Faria Lima, que está desse lado, e a outra que esqueci o nome, e ligada pela Rua Coropese. O acesso... Isso aqui tem 23 metros. Não tem viga, parece que não tem viga, porque isso aqui é ondulado, finíssimo, tem 16 centímetros de espessura, então é um lençol. O lençol, parece um lençol, aquele lençol que o Aleijadinho usava figurativamente para vários apóstolos que ele desenhou, por exemplo, na subida para a igreja de Congonhas do Campo, em Minas Gerais,
E são 12 apóstolos, 6 de cada lado, e o apóstolo tem a escala humana, 1,70 m, 1,80 m, com vestimenta de apóstolo. Ou seja, aquela manga larga, que aqui, tudo em pedra-sabão. É tão leve o desenho que parece que, se der um vento, a manga vai mexer, não é? E fez de pedra. A gente tenta fazer de concreto, né? Então, essa coisa da entrada é 22 metros. É muito estranho. Por que não tem viga? Porque a viga ficou espalhada em toda essa altura, permitindo uma espessura de 16 centímetros. E daqui, então, a gente entra, meio andar para baixo, as livraria, lojinha, um grande hall, que periodicamente há exposições, e nas laterais, sala de exposições, e no centro, o restaurante. No mezanino, é um conjunto de salas de exposições, onde a flexibilidade faz com que você possa fazer de tudo uma coisa só, como foi a exposição do Gaudí, ou então se divide em mais ou menores módulos. Centro Cultural de Jacareí, que é uma cidade pequena, perto de São Paulo, são 1 hora de carro, e isso aqui tem quase 100 metros de comprimento. É um centro cultural cujo acesso para o teatro é aqui, e aqui é acesso para o setor de artes visuais. Então, esse aqui é um detalhe dessa entrada do teatro aqui, feito de aço. E aqui, horizontais com 4 tons de vermelho. Ele fica entre a Via Dutra e a cidade de Jacareí. 200 metros para a Via Dutra e 200 metros para a cidade. Eu digo que isso aqui é um grito de cultura no Vale do Paraíba. Tá. O elevado que liga Ipiranga, liga Parque Dom Pedro, no mercado, até o Ipiranga, passando por uma área de construções baixas, até chegar mais perto do Ipiranga, etc., começam a surgir os prédios. Então, isso aqui é um elevado, portanto, contrário do metrô, que o metrô é sempre no subsolo, no subterrâneo, e emerge apenas a estação de cada metrô. Aqui, a linha inteira aparece, em média, 10 metros acima do piso, do chão da rua, né? Então, esse desenho tinha que ser importante, desenho ao máximo poético e, diferentemente do que se está se fazendo hoje, não é aquela coisa agarrada na estrutura, mas esse amarelo é uma lateral que sobe até essa altura do passageiro sentado. Então, ele vê a cidade, não o telhado aqui embaixo, ele vê a cidade mais pelo horizonte. E quem está na rua, perto da linha, ele não enxerga aquele trem que vai ser profundamente agressivo. As primeiras linhas começaram a funcionar como é que chama? Nesses trens aéreos que estão sendo feitos, né? Fura-fila que chamava. Chamava fura-fila no início. Não, esse foi chamado fura-fila. E aqui é o Parque Dom Pedro II, todo o nosso centro de São Paulo. Aqui é a estação de ônibus, projeto do Paulo Mendes, que faz conexão com esse elevado que vai para o Sacomã. E aqui é o terminal de Sacomã. O elevado vem por aqui, ele entra aqui, desembarca as pessoas, vira aqui e volta para o centro. E aqui conecta com 21 linhas de ônibus que vão para o ABC. Tá. E o redondinho, que eu gosto muito porque é aquele último pensamento que eu falei agora há pouco em relação ao desequilíbrio da cidade, desequilíbrio pensado em termos mais conservadores. Como abrigar as populações marginais nas cidades atuais,
numa proposta mais aberta, mais democrática. Então, nós fomos chamados para fazer o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, redondinhos. Redondinho, por que redondinho? Eu falei, primeiro, pela estética. Segundo, porque eu não posso encostar dois redondinhos aqui. Eu preciso deixar um pouquinho separado. Ao separar, eu garanto ventilação e iluminação para todos os apartamentos. Dá uma dignidade para a habitação. Todos são redondios. Todas as dependências recebem iluminação direta de fora. E a outra questão. No térreo, todo mundo conhece conjuntos do CDHU, da Secretaria da Coab, etc. Né? E o térreo é piloti. Piloti são aquelas colunas livres. Acontece que esse piloti é para estacionamento dos carros. Então, as mães moradoras nas habitações não deixam a criança descer, porque a criança tem que ficar brigando com o carro por uma vaga junto ao piloti. Quando chove, não tem jeito, né? Bom, então, eu acertei, depois de muita discussão lá com a nossa prefeitura, de fazer o estacionamento fora do circuito. Se eu faço fora, o que acontece aqui dentro? O piso térreo, o chão, é das crianças, não tem mais que disputar lugar com carro. É das crianças. Então, fica todo um parque infantil aqui no térreo, inteirinho. Aqui, a fotografia é recente, as árvores não cresceram ainda, mas isso aqui, daqui a alguns anos, fica arborizado. Né? E, no plano, eu estou terminando, viu, Snick? No plano, Heliópolis é conhecida como uma comunidade educadora, porque o pessoal das gerações anteriores de moradores aqui de Heliópolis tem muito cuidado em relação à formação de seus filhos, seus sobrinhos, etc. Então, tem um nível... Aliás, uma delegação foi àquela cidade pertinho de Porto, em Portugal, tem a Escola do Porto, muito conhecida na formação de infantil e adolescentes. Então, uma parte dessa metodologia eles trouxeram para cá. Então, o bairro é conhecido como bairro educador. Então, no projeto urbanístico, o que eu fiz? O terreno é retangular, muito grande, tem 2 quilômetros aqui, aproximadamente, por 1 de largura, e aqui passa a grande avenida que liga para São Caetano. Eu pus no centro, o centro educacional, creche, escola técnica, etc., e 5 condomínios. Cada condomínio de 8 apartamentos. Aqui, não sei se você enxerga de longe, tem uns esquinhos aqui, em toda a borda aqui, é onde estaciona o carro. Aqui dentro não entra carro. Né? E a criançada vem para a escola atravessando nenhuma rua, ele vem direto para cá. Então, o próprio conceito urbanístico tem uma ligação muito próxima, muito forte, com a questão educacional, que é a preocupação da comunidade. Por isso que nós chamamos-se bairro educador. Então, isso aqui acho que é um ganho muito grande, não é? Para a população, eles ganham um apartamento com a mesma metragem dos programas Minha Casa Minha Vida, ou seja, apartamento de 46 metros quadrados, distribuídos 4 por andar. Então, não tem corredor. É o círculo dividido em 4 e, no meio, é a escada, que até 4 andares, o programa Minha Casa Minha Vida não coloca elevador, só escada. Então, é um hall com escada e do hall saem as 4 portas. Então, não tem corredor. E, com isso, então, depois ganha também no colorido. Quando começamos a obra, uma parte já tinha sido vendida, apartamentos vendidos pela Caixa Econômica Federal. Então, já sabia quais eram os moradores, uma parte dos moradores. Feito o sorteio, por exemplo, o Antônio
ficou com, por exemplo, com esse andar aqui. Antônio, que cor que você gosta da fachada? Ah, eu gosto do laranja. Tá bom, então a fachada vai ser laranja. E outro aqui, um azul claro e não sei o quê. Então, eu fui acertando com a própria solicitação dos futuros moradores. E compondo isso aqui. Agora está sendo feita a terceira etapa, com 7 andares. Então, agora tem elevador. É o mesmo projeto, só que o hall aumentou um pouquinho para dar lugar ao elevador. Então, eu acho que um desafio importante para nós, paulistas, e para a própria escola paulista, é enfrentar essa questão social. E uma parte pela arquitetura. É possível? Eu acho que é possível. Tem que conversar muito com os proponentes de Minha Casa Minha Vida, que hoje são o governo federal, estadual e municipal. Claro, há uma resistência, redondo é mais caro, mas não tem corredor. Então, empata. Por isso que aqui o prefeito era o Kassab. Por isso que o Kassab aprovou isso aqui, porque o governo é que faz a pré-orçamento da obra. Se esse pré-orçamento ultrapassar o limite de Minha Casa Minha Vida, a obra não é feita e o arquiteto não assina o contrato. É um trato que foi feito com os 10, 12 arquitetos que foram convidados para fazer diversos projetos de Minha Casa Minha Vida no redor de São Paulo. E com isso, então, deu para chegar nesse ponto, que eu acho que é um ponto já bastante interessante. Até o nome nós conseguimos mudar, porque como é que chama todos esses conjuntos que são feitos no programa Minha Casa Minha Vida? Aliás, desde do Maluf, como é que chama aquele conjunto do Maluf? Os Singapuras do Maluf. Conjunto habitacional de tal lugar. Conjunto habitacional de tal lugar. Esse nome, conjunto habitacional, ficou até desgastado. Eu falei para o Kassab, vamos mudar esse nome. O que você sugere? Eu sugiro assim, condomínio residencial de Heliópolis. E no dia que ele foi entregar as chaves, já estava pronta a placa assim na porta, condomínio residencial de Heliópolis. Isso está dando, né, um orgulho para os moradores, né? E a relação de amigo entre eles, assim, uma coisa muito bonita. Bom, então eu acho que é um desafio que eu proponho para todos nós, esse esquema de Minha Casa Minha Vida. Eu acho que vai ficar mais difícil, mas nós temos que tentar fazer isso aqui, porque a condição de habitação e de infraestrutura e de possibilidades de educação da população periférica é muito difícil, né? A gente precisa ir lá pessoalmente às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e ver que situação eles vêm para a cidade para trabalho, né? Bom, e último, nas horas vagas a gente faz um pouquinho de design, né? Então, isso aqui é tudo de MDF, a MDF não faz curva, mas acabamos fazendo, e isso aqui foi levado para a Feira de Milão em 99, portanto, 19 anos atrás. E a Folha fez um artigo em busca do design nacional, vou botar isso aqui, para não ficar imitando Milão, Miami, etc., né? Algumas peças que a gente fez. Isso aqui é de concreto, então ele está preso no chão, um círculo com prateleiras, esse aqui é na diagonal, esse aqui é uma estante de 17 metros de comprimento que está no hall do Hotel de Brasília. Era necessário um móvel grande, porque o hall é muito comprido, 80 metros, e aqui é um divã. Então, são algumas experiências, alguns pensamentos, e
e o entusiasmo que a gente tem pela arquitetura e pela nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rui Otaki. E eu passo a palavra ao Marcos Sakayama, então, para a sua apresentação. Claro, mas pega o microfone. Muito obrigado. Uma honra estar aqui, dividindo essa sessão com o Rui, com o Guilherme. Espera aí. Deixa dizer, eu, diante do que o Rui colocou, essa obra fantástica, esse conjunto de obra, né, sua, né, tão extensa, esse último projeto você fez para a SEAB, não é? Secretaria da Habitação. Minha Casa Minha Vida, SEAB. A obra que eu estou fazendo agora, o projeto que eu estou fazendo ainda, também é um conjunto feito para a SEAB, na Ponte dos Remédios, Tietê com Ponte dos Remédios, Marginal Tietê. Lugar muito central, com transporte público, e a previsão de 1.300 apartamentos. Né? A coisa do transporte é muito importante, né? Além de tudo que você colocou, para a periferia é a questão do transporte, da mobilidade. É esse conjunto que eu não trouxe aqui, porque procurei me ater ao período, né, ao qual se referia essa mesa, essa conversa, contra o Chapadão. Contra o Chapadão. Meu nariz, não é isso? E o texto que eu soube que está lá colocado na exposição fala do período dos anos 60, né, após o golpe militar de 64, o que veio acontecer com a arquitetura no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em São Paulo, uma arquitetura muito caracterizada por estruturas, por o desenho de estrutura, e também pela procura, vamos dizer, de compensar, na falta de oportunidades, o desenho de obras de infraestrutura, né, em quaisquer que fossem os projetos. Esse seria esse período contra o Chapadão. Então, eu trouxe aqui duas casas. Uma casa, que é a Casa do Hélio Olga, que é a casa que foi selecionada pela curadoria para estar lá no Museu da Arquitetura, na Casa da Arquitetura. Não é? E outra, uma casa que eu fiz 3 anos depois de formado, que tem tudo a ver com esse período dos anos 60, 70, né? Um período, eu fiz a FAU de 64 a 69, né, e a minha geração enfrentou, a década de 70, né, uma situação, vamos dizer, perversa, né, onde deixou de haver, não havia revista de arquitetura. A revista Acrópole deixou de ser publicada em 71. Não havia revista de arquitetura. Eu mesmo, as primeiras obras que eu publiquei foram na revista Cláudia e na Casa e Jardim. São revistas femininas, mais ou menos femininas, Casa e Jardim nem tanto, né? Cláudia e Casa e Jardim. Né? Não havia revista de arquitetura. Não havia concursos, né? Coisa que é fundamental para um jovem recém-formado começar a desenvolver seus projetos numa escala maior, numa escala pública. Né? E não houve, mesmo nos anos 70 todos, nem a premiação IAB. Né? A premiação IAB do Instituto de Arquitetos deixou de acontecer nesses anos. Quer dizer, a falta de publicações de concurso e até da premiação IAB, a minha geração deixou de ter essas oportunidades, vamos dizer, de inserir o seu produto
na produção social, né? A gente fez coisas um pouco, vamos dizer, na moita, poderia dizer, né? Casas, eu fiz alguma coisa de edifício público, um edifício industrial para a Sabesp, mas a maioria dos meus projetos foram casas. E casas, muito novo, recém-formado, eram casas para familiares, para parentes, né? Os primeiros exercícios, né? Como esse aqui, que é bem desse período, o projeto é de 72, né? É uma casa que eu fiz para minha cunhada, Beth Milan. Quem é que me falou que teve com a Beth? Foi o Ricardo, ontem, né? A Beth Milan, irmã mais velha da minha mulher, ela me encomendou esse projeto. É um projeto que eu penso que típico da arquitetura paulista, né? Uma estrutura de concreto, um grande vão livre, um trabalho do terreno, que é um grande terreno que não tinha vegetação nenhuma, mas é um terreno de 2.500 metros. Dava para imaginar, né, que o programa não era muito grande, tinha 350 metros quadrados, resolvia o programa da Beth e do Laércio. Dava para imaginar que a gente ia ter um expressivo jardim, então a intenção de ter uma estrutura muito leve, né, vencendo o vão livre grande, com apoio nas 4 extremidades, é o que permitiria ter uma estrutura muito transparente, muito leve e com vista através e de dentro para fora em toda a volta, né? Daí a decisão de fazer essa casca em concreto armado, e o terreno foi trabalhado em 3 níveis, um nível mais baixo aqui, um outro, com 1,30 m de desnível. Isso era um procedimento já adotado por alguns arquitetos, desde o professor Artigas fazer isso na Casa Baeta, né, de 1967, os 3 níveis, meios níveis, e é uma coisa típica dessa arquitetura paulista nesses anos, a grande cobertura, o abrigo e estruturas independentes. Essa grande laje independente, a laje linear, tem 2 torres que nós vamos ver depois, com instalações hidráulicas, e mais um elemento aqui de contenção que veio aqui atrás, com lareira e estante. A estrutura é protendida, também é alguma coisa que, na época, a gente pretendia fazer ensaios, né? Mesmo que fosse numa casa, fazer um ensaio estrutural que viesse a ser interessante. Então, essa casca é uma casca de concreto moldada em loco, com fundações diretas, 4 grandes sapatas e tirante. Tirante resolvendo o empuxo da casca e o empuxo transversal também, aqui na lateral, desse pórtico inclinado. Isso aqui é um pórtico inclinado. Aqui está o desenho da estrutura do Hugo Tedeschi. Hugo Tedeschi é um calculista que vinha fazendo, é um excelente calculista, fez muita coisa para o Sérgio Ferro, para o Rodrigo, né? Abóbodas únicas, diferentes dessa, porque eram de laje pré-moldada, mista, mas era o Hugo que estava calculando. Então, eu procurei o Hugo para fazer essa abóboda. Aparece aqui as sapatas, os cones de proteção aqui. O tirante é isso aqui, é um baldrame de 40 por 40 protendido, esse daqui. E o que vem aqui, que o esforço é menor, 20 por 40. Mas é uma estrutura relativamente leve, dá para se ver que tem um pouco de ferro aqui, né, fazendo esse pórtico, mas o resto
é uma malha em cima, outra embaixo, de ferrinhos finos, uma malha quadriculada. Porque tudo isso aqui está a compressão, né? Aqui nós temos algum esforço de tração, tem esse nó do pórtico, etc. Aqui está a casa já pronta, os 3 níveis, aqui são os dormitórios, no andar superior. Aqui uma vista de baixo do serviço, no andar de baixo, dormitórios aqui em cima, grande laje linear, a casca, e outro elemento típico, né, desses anos na arquitetura paulista, as instalações hidráulicas aparentes, aqui muito bem feitas, um serviço precioso. É importante lembrar que essa obra, tanto quanto muitas outras desse período, do Artigas, do Paulo, do Sérgio Ferro, quem fez foi a Sempla, uma construtora do engenheiro Osmar Souza e Silva, que muito importante nessa arquitetura feita em São Paulo nesses anos, né? Lembrar da Sempla, quer dizer, aprendi muito com o Osmar, com o mestre, né, e com o serralheiro, que foram todos excelentes. Aprendi muito fazendo essa obra, muito novo. Bom, cabe um parênteses dizer que, no meio da obra, a minha cunhada Beth e o marido dela se separaram, né? Isso acontece, né? Às vezes, já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Acho que não foi por conta do meu projeto, mas acontece. Ela resolveu mudar-se para Paris, ela é psicanalista, foi lá terminar a formação dela com o Lacan, com Jacques Lacan, e ficou por lá, casou-se com um francês, teve um filho francês, e está lá até hoje. Parte lá, parte aqui, né? Ontem, o Ricardo esteve na casa da Beth aqui. Mas se separaram, e a obra continuou mais alguns meses, terminou, e aí a Marlene, minha mulher, e eu fomos lá tomar conta da casa, né? De certa forma, tomar conta da casa para a Beth, quando voltasse, está a casa lá em ordem, tudo. Hã? Eu expliquei. A Beth é a irmã mais velha da minha esposa, da minha mulher. Bom, nós estamos lá até hoje, né? Estamos lá até hoje. Isso, a Beth, depois de uns 5 anos, decidiu que não ia voltar, não queria morar nessa casa, né? E a gente comprou a casa e estamos lá até hoje. Quer dizer, isso, para mim, foi uma experiência muito importante. Viver nesse projeto que eu fiz para clientes que me deram toda a liberdade, um terreno muito bonito, com uma construtora excelente, e depois viver, né, e vivenciar, coisa que até hoje está acontecendo, as patologias, né, que uma arquitetura, que uma edificação como essa apresenta, né? Tem questões aqui mais ou menos extremas e radicais, né? Eu vou mostrar já. Essa casa é típica da arquitetura paulista daqueles anos. É um espaço interno todo aberto, né? Tem 2 torres aqui, concentrando os banheiros, essa torre aqui, que não chega ao teto, a casca. Tem caixa d'água em cima, banheiro no nível de cima e banheiro embaixo. Aqui são os 3 níveis que organizam o programa, né? Dormitórios, sala, esse piso aqui que se estende para a piscina, e embaixo serviço e jantar. A planta é mais ou menos livre, fechada por divisórias, móveis, e um caixilho, né? Uma pele de vidro que contorna tudo. É esse caixilho que, na maior dimensão, está aqui. Esse é o espaço interno da sala, aqui uma varanda interna dos dormitórios, tudo aqui de corrente, basculantes, abrindo para esse espaço interno. O nível inferior, aqui os 3 níveis ficam claros, 1,30 m de desnível. A sala, e aqui, isto aqui, acabamos de praticamente desmontar todo esse pano de vidro,
porque 43 anos depois, com a deformação progressiva do concreto, que é inevitável, né, isso aqui veio a se comprimir, essas portas de correr que estão aqui já não estavam funcionando mais, não abriam, essa porta aqui já não abria há 20 anos, né? Então, desmontamos isso tudo aqui e foi redimensionado, substituímos esse trilho e aproveitamos todos os vidros, felizmente. Felizmente. Mas é uma das patologias, das muitas patologias que eu tive que enfrentar e, com isso, aprender muita coisa nessa obra. Finalmente, aqui essa imagem da sala, com a ideia da continuidade para o exterior, para o jardim, toda a volta. E esse elemento aqui, que é um elemento, é a quarta estrutura independente, que é um elemento de contenção do terreno atrás. Bom, aqui, outra casa, e só mais essa, é a minha obra que foi selecionada pelos curadores da Casa da Arquitetura. Isso já é de 1987, fim da década de 80, onde eu vinha experimentando, né, cada vez mais, como disse o Guilherme, falou num texto que ele fez, que está no meu livro, né, já tinha me libertado um pouco da militância do concreto armado, né? Foi a expressão sua, a militância do concreto armado. Vinha experimentando várias outras técnicas construtivas, com elementos industrializados, seja bloco de concreto, estruturas de aço, fazendo várias experiências assim. Quando comecei a trabalhar, né, com estruturas industrializadas de madeira, né, que é desta obra aqui, que foi quando eu tive a sorte de conhecer o engenheiro Hélio Olga, que aqui está, ele está aqui contando essa história. O engenheiro Hélio Olga é engenheiro construtor excelente, calculista de estrutura dos melhores que eu já conheci, projetista fantástico, né? Tanto que foram os desenhos dele, executivos da estrutura, né, que foram levados lá para o Porto, lá para a Casa da Arquitetura. Os desenhos dele preciosos. Tem um que vai aparecer aqui. Eu conheci esse engenheiro, estava já com 2 obras andando com ele, obras, grandes casas no litoral, quando ele me pediu para desenhar a casa dele, né? Ele tinha comprado esse terreno pouco tempo antes, na mesma rua onde ele já morava. Comprou muito barato, porque o antigo proprietário achou que não servia para nada esse terreno, né? Começou a fazer um muro de arrimo lá embaixo, né? E, de repente, interrompeu o serviço. O Hélio, que passava sempre aqui, perguntou o que tinha acontecido e tal, né? Ele disse que pretendia levar o muro de arrimo até o nível da rua, que está lá em cima, né? Encher de terra e fazer uma casa térrea. Com toda a dificuldade que ele já tinha encontrado para fazer o muro até esse nível aqui, que são 6, 7 metros, não é isso, Hélio? Por aí, ele decidiu botar o terreno à venda, falou, eu vendo, se me pagarem o que eu já gastei lá embaixo, porque esse terreno não serve para nada, disse para o Hélio. E o Hélio comprou o terreno, disse há pouco tempo atrás, nesse programa que teve na televisão, Arquitetura Verde, você falou disso, pagando o preço de um carro popular com 4 anos de uso, não é? Mais ou menos. Terreno de 30 por 30, excelente, muito bom, um bairro muito bom, mas um desafio, né? Quer dizer, o Hélio sabia que, com a técnica dele, técnica que, para mim, foi muito importante, começar a trabalhar com o Hélio, o que me permitiu fazer obras em terrenos muito difíceis, muito como esse, ou terrenos no meio de Mata Atlântica também, com um mínimo de
impacto, né, da obra sobre o meio ambiente. Por quê? São peças produzidas na fábrica, de pequena dimensão, relativamente pequenas, leves, e que são montadas no terreno com muita rapidez e muita facilidade. A casa do Hélio, ela tinha uma questão de início que aparece nesse croquis aqui. A casa, se fosse feita paralela à rua, como aparece aqui nesse croquis, planta e corte, seria muito mais fácil de construir, mais perto do terreno, etc. e tal. Mas a orientação ia ser péssima. Muito sol no verão, essa fachada para o fundo, pouco sol no inverno, né? Desse lado de cá já havia, o morro continuava a subir, tinha já uma casa alta aqui projetando sombra também de noroeste. Então, a decisão foi implantar a casa perpendicular à rua e às curvas de nível do terreno. Ficava essa questão, né? Como resolver essa altura, né? Esses elementos aqui, esses croquis aqui, dão conta um pouco do processo todo de descoberta desse desenho final. Não são croquis de produção, de descoberta da época, né, mas são feitos só para explicar o processo. Daqui, passando por aqui, né, até chegar nisso. Esse módulo aqui, que é um cubo de 3,30 metros, foi adotado de cara, assim, porque o Hélio estava querendo produzir uns painéis industrializados, divisórios e de fechamento, de madeira com 1,10 m de largura, né? E me pediu, olha, uma única coisa, além do programa que ele me passou, um programa relativamente simples, padrão, era que pensasse em usar esses painéis. Daí o 3,30 também dá um piso a piso bom, dá uma área boa do módulo, né? 9,90, 10 metros quadrados, bom para um quarto, né? Daí, quartos são esses que é o que mais se repete, né, numa casa, né, como dimensão. Daí, adotar esse módulo cúbico. E, depois de muitos ensaios, eu cheguei nesse desenho aqui, que é um desenho que contempla o programa previsto com 100 metros quadrados para a área social, serviço e mais um terraço. 60 metros quadrados, os 3 dormitórios da família. Mais 20 metros quadrados para um quarto de hóspedes e mais um espaço aqui de múltiplo uso, né, completando a estrutura. Quer dizer, isso resolve o programa, resolve a estrutura, que ela é simétrica, equilibrada, e está resolvendo também, fundamentalmente, a montagem, a sucessão de etapas de montagem sem cimbramento, sem escoramento, sem nenhum equipamento mecânico auxiliar mais pesado, né? Do primeiro, nós vamos ver em seguida que é melhor até nessas imagens da obra, das colunas de concreto no chão, os 2 primeiros cubos aqui, mais 2 e mais 2, primeira viga lançada em balanço com o tirante, e aqui já está fechando um cubo em balanço. Cubo fechado em balanço e no último andar a mesma coisa. Isso aqui foram 40 dias, né, de obra para chegar nisso, na estrutura pronta. 3 homens, não é isso, Hélio? 3. Sem equipamento auxiliar pesado, né? Quer dizer, na mão, descendo com as peças na mão, no começo, aqui, e montando sucessivamente. Tinha essa área de concreto aqui, junto à rua, junto ao chão, com piscina e lugar de parar carro, que veio a ser o canteiro de obra, né? Lugar de estocagem das peças, etc. Aqui está a casa pronta, com essa fachada nordeste, muito boa, muito eficiente em São Paulo.
a casa vista de baixo, esses tirantes na transversal resolvendo esforços transversais de vento e deformações. A cada nó tem um tarugo de aço, né, que faz a vinculação entre viga e coluna e faz a ancoragem dos tirantes. Aqui é um desenho do Hélio, né? É um desenho executivo do Hélio da estrutura, a treliça principal. Desenho que o Hélio fez, todos os desenhos executivos, ele fez em papel manteiga e a lápis, né? É um desenho muito precioso. Todos eles foram lá para a Casa da Arquitetura e foi o Hélio, o acerto que a gente fez de honorários era uma coisa que o Hélio falou: escuta, por quanto você me faz um projeto? Eu faço o executivo, você faz o anteprojeto, depois eu faço o executivo e você vai acompanhando, etc. E tal. Eu desenho tudo, faço a planta de prefeitura, aprovo na prefeitura, e aí eu fiz o preço de um anteprojeto para ele, saiu baratinho, né, Hélio? Mas, então, esse é o executivo feito pelo Hélio, né, que eu já encaminhei para publicação, uma publicação na Suíça, lá em Zurique, lá da ETH, muito especial, e está agora lá em Matosinhos, né? O que está mostrado aqui é uma ancoragem que existe aqui da estrutura de madeira na laje de concreto. Essa aqui é uma ampliação. Aqui tem uma articulação, quer dizer, aqui termina a estrutura, né, simétrica igual ao outro lado. Aqui tem uma viga que continua com um parafuso no meio, pendurando aqui. Então, é uma articulação. E aqui um pino fundido na laje de concreto, um pino quadrado de aço, com a viga vestindo isso daqui. Quer dizer, existem esforços horizontais que são resolvidos por esse pino, mas o esforço vertical não existe, porque tem essa articulação. Isso vem a ser uma ancoragem a mais para essa estrutura muito esbelta, resistir a ventos, né? Ventos, né? Resiste à torção, né, da estrutura como um todo. Está aqui a ampliação, e aqui o pino extremo na lateral da laje. Essas axonométricas dão conta da montagem dos tarugos de aço que fazem a ancoragem dos tirantes e ligam pilar com viga, e do volume de madeira que vai diminuindo à medida que se sobe e que se vai para a ponta do balanço. Implantação, planta do andar superior, dos quartos, o corte, a garagem de concreto já direto no terreno, uma oficina que veio, aproveitou o espaço aqui embaixo. Mais uma vista, aqui os tarugos, né, ancorando tirantes e fazendo essa vinculação viga-coluna. Esse tirante aqui, por exemplo, ele está pegando uma coluna de uma treliça central, que não tem tirantes, evidentemente, porque ia perturbar, né, o uso dos espaços. Então, essa carga aqui é transferida para cá e para lá, para a treliça principal, que, como vocês veem, aqui tem uma viga dupla, aqui e aqui uma viga simples já na ponta do balanço. Quer dizer, é uma coisa que vem dos meus anos de FAO, né, e que o Hélio filosoficamente compartilha. Desde o início nós conversamos nesse sentido. Não tem material aí que não esteja trabalhando, né? Rigorosamente, a ideia é que tudo que está incorporado na construção tenha trabalho, não tem nada supérfluo, não tem nada voltado para a aparência, né? Essa que é a ideia. Aqui uma vista inferior, os painéis. Aqui tem o forro,
2,5 metros, para chegar no 3,30 tem um desvão aqui com uma ventilação que passa através dessas venezianas, que veio a ser alguma coisa, quer dizer, um espaço onde passam instalações visitáveis, mas veio a ser uma coisa interessante para uma ventilação por convecção, que depois eu mostro no fim. A vista da casa aí com... Aqui é a garagem, portas de correr, de vidro aramado, que abertas, ou deixa o carro na rua, isso veio a ser, eventualmente, um abrigo para festas e ligados à piscina. A garagem com acesso para a sala de estar social, e aqui para o serviço, aqui está a lavanderia. Aqui a sala, com essa lareira no meio, uma estante, e embaixo dessa estante, por exemplo, tem uma reguinha de piso, que aqui aparece, uma régua de piso pivotante. Abre-se e fecha-se isso, entra o ar fresco que está correndo entre o forro e o assoalho, e o ar quente sai por aqui em réguas de ventilação junto à janela. O Hélio me contou, certa vez, que uma folha de sulfite A4, aqui nessa mesa, levantou o voo com a corrente de ar que estava se formando e foi buscar a saída lá em cima. Quer dizer, tem todas essas questões que eu acho que tem muito a ver com a minha formação, com esse período dos anos 60, na FAO, né, com muita... Essa obra, que não tem nada a ver, a rigor, com a obra primeira que eu mostrei, ainda tem uma questão de estrutura, de construção presente, que é fundamental, e questões técnicas, como essa de conforto, né, de ventilação, etc. É isso que eu queria trazer aqui para essa mesa. Obrigado. Voltou. Maravilha, muito obrigado aos dois. Belíssimas apresentações, bastante detalhadas no que é necessário. Com isso, nos sobraram 5 minutos para a conversa, mas eu acho que está plenamente justificado esse tempo que foi usado para a apresentação, que foi muito bom. Com isso, eu não quero monopolizar, vou logo abrir os questionamentos da plateia. Quem quiser, quem tiver perguntas a fazer, que aproveite essa ocasião rara que nós temos agora. Se não tiverem, eu vou fazer, mas primeiro deixar essa oportunidade. Não tem? Ou estão tímidos? Então, eu vou dizer o seguinte, lembrando que a exposição se chama Infinito Vão, não é? E a curadoria, junto com o Nuno Sampaio, nós três procuramos explorar esse recorte sobre 90 anos de arquitetura brasileira, tendo como referência essa ideia estrutural, né? Essa busca de uma leveza, essa busca de uma arquitetura que flutua, né? Que explora a questão da estrutura, né, o partido estrutural na resolução da forma. E isso tem um sentido interessante, inclusive, no diálogo que produz com a arquitetura portuguesa. Lá em Portugal, eles usam muito a expressão para a definição da própria arquitetura deles, aliás, uma definição que veio do estrangeiro, né, de um teórico americano, George Kubler, que disse que a arquitetura portuguesa é uma arquitetura chã. Isso é, uma arquitetura agarrada ao chão, né, pragmática, realista e presa ao solo. Desse ponto de vista, eles admiram muito a arquitetura brasileira, que tem esse sonho, né, esse arrojo, esse arrobo de se lançar. E eu acho que essa é uma questão que fica muito clara na produção de vocês dois, né? Dá para ver aqui
pelos exemplos que mostraram e pelas referências que mobilizam. Então, eu queria aproveitar nesse final só e pedir muito brevemente para que vocês dois comentem assim como é que vem a questão do vão e dos balanços e da estrutura como um mote que vocês exploraram e exploram nas suas obras. A título de imagem, fica interessante ver que a casca da sua casa, da Casa Milan, né, é quase como se fosse no Hotel Unique a casca invertida na laje, né? Então tem esse elemento em ambos os casos, pensando a questão, justamente essa questão do salto, da estrutura, do lidar com os balanços. Fica só essa referência como comentário para que vocês digam muito brevemente, que temos pouco tempo, como é que pensam essa questão. Quando eu fiz o projeto do Hotel Unique, tem a curva rebatida, que sobe a 25 metros e encontra lá com a empena lateral. Quando a obra estava já a caminho, como eu falei, as placas de cobre foram compradas não do Chile, que é o grande produtor, mas o Chile na manufatura. Então, compramos da Alemanha. Chegou em caixotes. Então, junto com o Hugo, era o titular da consultora Método. Hugo, vamos abrir a primeira caixa e vamos ver como é que a coisa se compõe, as peças se compõem. Bom, além de elas estarem numeradas, né, eu queria ver a curva, como é que está essa curva, se não está com dente, enfim, se a cor está perfeita, e botamos no chão. Bom, para uma bruta surpresa nossa, a curva estava perfeita. E a curva, quando acaba a 25 metros de altura, ele tinha um corte de 3 centímetros. Depois era a curva perfeita e lá a mesma coisa, do outro lado. Aí eu pedi para o Mário Franco. Mário, a lateral ele já tinha calculado com 60 centímetros de concreto, porque, além de travar a metade para cá, tem a questão do vento. Então, ele descarregou toda a estrutura antivento nas duas extremidades. Então, ele falou que precisava de 60 centímetros, etc. Eu falei, mas, Mário, se isso aqui sobe com 60 centímetros e encontra com 3 centímetros de cobre, vai ficar uma junção um pouco grosseira. Eu acho que cabe a nós, Mário, a gente afinar esse pilar. Então, depois de muita discussão, os pilares de 60 nas duas extremidades, o Mário, então, afinou a ponta para terminar em 3 centímetros. E o Hugo olhando. Ele falou, bom, mas como é que vai subir com 3 centímetros na ponta? Ô, Rui, qual é a tolerância que há para esses casos? Eu falei, 1%, ou seja, 3 milímetros. O Hugo pegou o paletó, estava quente, pôs no ombro e foi embora sem falar tchau. 13 milímetros para subir 25 metros sem nenhum travamento. Bom, e fez. Então, o encontro lá a 25 metros de altura é um ponto de 3 centímetros. Do chão, é um ponto. Então, quando foi desformado tudo, nós chamamos aquilo, o Snick, de o ponto no infinito. Porque a curva sobe assim, não é? E o concreto sobe e encontra com 3 centímetros, e chamamos a curva no infinito. Agora, esse trabalho lá em Portugal, vão infinito, né? Então, isso aí está... Está muito de acordo. Bom, o que você acaba de contar é uma coisa que tem tudo a ver na arquitetura paulista, uma fala do professor Artigas, de fazer cantar os pontos de apoio, não é? Que eu acho que caracteriza muito a nossa arquitetura, essa questão das estruturas, dos vãos,
grandes vãos, infinitos vãos, né? A ideia dessa relação entre a estrutura e a terra, o chão, né? Fazendo cantar os pontos de apoio. E outra fala do Artigas, que também me vem à memória, que é um permanente desafio à força da gravidade, né? Permanente desafio à força da gravidade, que é o que tem muito na arquitetura paulista. No meu trabalho, já falaram dessa casa do Hélio, teve um crítico espanhol que escreveu uma publicação num livro, que o Acaiaba escreveu assim, que não resistiu a sobrevoar o precipício. Sobrevoar o precipício, né? Que é uma coisa que vem desde sempre, desde que eu me lembro, né? No futebol, na minha infância e adolescência e juventude, que foi no aeroporto de Congonhas, junto ao aeroporto de Congonhas, vendo os aviões e sendo vizinhos de pilotos e tudo, essa coisa de estar voando, de poder voar, né? Estava sempre muito presente. E quando eu cheguei no desenho final da Casa do Hélio, esse desenho, né, que foi adotado, eu pensei comigo mesmo, puxa vida, mas isso podia ser uma homenagem ao Santos Dumont, né? Eu nunca tinha lembrado disso, mas tem tudo a ver com o 14 bis, né, que são cubos atirantados também. Muito leves, cubos atirantados e muito leves. Foi o primeiro avião. Pronto, é isso. Muito obrigado. Então, tivemos mais uma manhã muito proveitosa, né, de discussão aqui. Eu convido a todos para voltarem amanhã, que a programação é intensa, ela continua no mesmo horário, às 10h30 da manhã. A programação é pela manhã aqui no IMS, como é até sexta-feira. E lembrar também que amanhã, às 16h, faremos uma palestra na FAUSP, na sala 807, eu, o Fernando Serapião e o Nuno Sampaio, se chama Da Coleção à Exposição, onde contaremos os bastidores e um pouco os conceitos da exposição. Fala. O meu? Puxa. Também hoje, às 7h da noite, será lançado o meu livro, que é a minha tese de doutorado, que virou livro, se chama Dentro do Nevoeiro, que é sobre arte, arquitetura e tecnologia contemporâneas. Ela vai acontecer no Café do Jardim, na Rua General Jardim, em frente à Praça Rotary, a partir das 7h da noite. Obrigado. Até logo.